Senhor. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, é com alegria que celebramos no dia de hoje, damos continuidade, já iniciada na alegria da noite de ontem, a festa do Natal do Senhor. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que se fez homem para a nossa salvação. É uma liturgia tão bela que várias santas missas com várias liturgias para tentar como que abarcar toda a beleza e plenitude deste acontecimento. Essa liturgia é a última liturgia, digamos assim, do dia propriamente do Natal, embora esse dia se estenderá pela oitava. E todas as liturgias vão narrando, sobretudo no Evangelho, os acontecimentos próprios daquele dia, daquela noite santa, o nascimento, os pastores, os acontecimentos mais, digamos assim, práticos daquele dia. Esta liturgia, a liturgia do dia, a liturgia que conclui, digamos assim, essas 4 liturgias, nos mostra um sentido mais espiritual, mais profundo, digamos assim, do acontecimento do Natal. Poderíamos dizer o que o Natal significa para nós. Qual é a incidência, quais são as consequências para nós da encarnação do Filho de Deus, do nascimento de Jesus no meio de nós. Primeiramente, vimos pelas primeiras leituras, o profeta Isaías, também a segunda leitura da carta aos Hebreus, mostrando como, ao longo dos séculos, Deus foi preparando o seu povo para este acontecimento. O profeta Isaías narra, é como que o evangelista do Antigo Testamento, como que esse desejo do povo, mas sobretudo o desejo de Deus, né, de que sobre os montes possam vir aquele que anuncia e prega a paz. Ouvir a voz daquele que veio nos trazer a salvação. Em outra passagem, quase no final do profeta Isaías, ele irá dizer: Ah, Senhor, se rompesses os céus e descesses, as montanhas saltariam de alegria. E logo em seguida ele diz: Tu desceste, Senhor, os céus se abriram e tu desceste até nós. E isso implica para nós agora uma consequência, porque nós nascemos já na plenitude dos tempos, no tempo onde a plenitude da revelação de Deus se fez acontecer. Não estamos mais esperando a promessa de um Messias Salvador. Ele já veio, ele já está no meio de nós. Aquele que tantos desejaram ver, quantos profetas, quantos patriarcas desejaram poder ver a Deus face a face, desejaram, no ato de santidade, estar na presença de Deus e contemplar a face de Deus. Se recordamos mesmo Moisés, que é citado no Evangelho de hoje, Moisés pede a Deus para vê-lo face a face. Senhor, que eu possa vos ver. E Deus responde para Moisés: eu irei passar por ti, mas me verás apenas pelas costas. Porque um homem não pode ver a Deus face a face e permanecer vivo. Tão grande é ao mesmo tempo a distância entre Deus e o homem. Deus se faz próximo, Deus fala com o homem, mas ainda se permanece o véu do mistério de um Deus inacessível, que não podia ser visto face a face. E depois Moisés irá dizer: meu Deus, o que será de mim? Isaías também: o que será de mim? Porque como poderei permanecer vivo? Porque eu vi Deus face a face. Eu vi o próprio Deus. Como ainda posso permanecer vivo? Essa imagem da grandeza de Deus e de quantos anunciaram, quantos sofreram por causa de Cristo, quantos profetas, como Isaías, mas também como Jeremias e outros, até mesmo sofreram perseguições, martírios, né? Tudo por uma esperança, em uma promessa de um Deus
que não nos abandonaria, mas ainda um Deus que permanecia de algum modo distante. Até que na plenitude dos tempos, Deus, ele entra na nossa história. Entra pela porta, como irá dizer Santo Agostinho, que a porta pela qual o Filho de Deus entrou no mundo foi a porta da humildade. Para isso precisava de uma mãe humilde como a Virgem Maria, eis a humilde serva do Senhor. E pelo portal da humildade, aquele que é o Senhor dos céus e da terra, ou numa imagem que os padres da igreja gostam muito de comparar a encarnação de Jesus com aquele evangelho do bom pastor. Existe uma igreja na Itália que tem um mosaico que apresenta essa imagem, na igreja de São Apolinário, e a imagem que diz que Jesus para nós vem como bom pastor, como médico e bom pastor. E os padres da igreja vão dizer que ele deixou as 99 ovelhas para ir ao encontro da ovelha perdida. E eles veem nessas 99 ovelhas que já estão salvas e sãs a imagem dos anjos. Ele deixa a plenitude dos céus e vem ao encontro da ovelha perdida. E a ovelha perdida é a nossa humanidade. Quando encontrávamos-nos perdidos e incapazes de nos encontrar, de nos salvar, como diz uma das orações eucarísticas. Então, pelo portal da humildade, Cristo desce do céu e vem até nós. E aqui tudo muda a partir de agora, porque agora o Deus invisível se faz visível. Ou ainda nessa imagem da abside de São Apolinário, o bispo está vestido, trazendo o seu pálio, que é feito com pele de ovelha, que o Papa também usa, os arcebispos, né? Ou seja, a ovelha não aparece na imagem, no mosaico. A ovelha está naquele pálio, na lã daquele pálio que o bispo traz nos ombros, que é o sinal do Cristo bom pastor, né? Essa minha casula, nesse formato, lembra a ideia do pálio, porque é uma casula dedicada ao bom pastor. Da ideia de que agora Cristo, o Filho de Deus, esconde a sua divindade, revestindo-a com a nossa humanidade. Ele nos traz nos ombros, mas ele se reveste da nossa humanidade, para poder realizar, operar a obra da salvação. Porque Deus mesmo, enquanto Espírito, não pode morrer, não morreria na cruz, mas assumiu a nossa humanidade. Por isso que a leitura do Evangelho de hoje é a leitura do prólogo de São João, que é essa passagem do início do Evangelho de São João, onde ele vai nos colocar como que uma síntese de toda a espiritualidade da encarnação de Cristo. Primeiramente mostrando tudo aquilo que vimos e iremos ver, ouvir nesses dias do tempo do Natal. O quanto ele, primeiramente, era a palavra, ele estava com Deus. João Batista irá dizer, ele é maior do que eu porque ele existia antes de mim. Ele existia antes mesmo que o mundo fosse criado. Ele é o Verbo de Deus, ele estava junto de Deus, ele é o próprio Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez de tudo que foi feito. Todo o mundo, todo o cosmos, como nós o conhecemos, foi feito por causa dele. Se nós vemos a beleza do universo, né? Eu não sei vocês, mas toda vez que eu viajo, eu vou a Fortaleza, eu fico encantado com a paisagem, né? Tem lugares que a gente vai assim que dá vontade de parar o carro, sobretudo quando é ou de manhã cedinho ou no entardecer. Parece assim que é um quadro, que você está na cena de um filme, só que o mais belo é que a vida real é mais bela do que os filmes, né? E pensar que tudo isso, com toda a sua beleza, foi feito por ele e para ele. Tem a mão do próprio Cristo, cada detalhe de cada folha, de cada tipo de planta, o modo como os rios, os lagos se organizam, os animais, todo esse cosmos, o ar que respiramos, tudo foi feito para que quando Cristo viesse ao mundo, para que ele também pudesse contemplar com um olhar humano a beleza da sua própria criação. Nós vivemos, nos movemos e existimos por causa dele.
E esse Deus, em toda a sua grandeza e plenitude, Ele então vem ao nosso encontro. Diz que o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não quis conhecê-lo. Como nós iremos ver, que Cristo será rejeitado desde o seu nascimento. Os acontecimentos de Herodes, celebraremos esses dias já em seguida a festa dos santos inocentes, crianças que foram martirizadas porque queriam matar o menino Jesus. Então logo nasceu, já perseguido, e até a cruz. Mas ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que aceita o batismo, todo aquele que aceita se unir a Cristo, se torna filho no Filho. Por causa que Cristo se fez nosso irmão, por causa que Cristo assumiu a nossa humanidade e se fez um de nós, por causa dele, nós nos tornamos filhos de Deus. Verdadeiramente filhos de Deus, nós só o somos pelo sacramento do batismo. Porque, embora criados à sua imagem e semelhança, a graça da filiação divina não é uma graça natural do próprio nascimento, é uma graça sobrenatural que nos é dada por meio de Cristo, do mistério da sua encarnação que nós celebramos hoje. Então vem o versículo 14, que é o versículo mais central do Evangelho de hoje. E diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É interessante a insistência nessa palavra. Não diz ele se fez homem, mas se fez carne, para dizer ele realmente se fez um de nós. Ele entrou no cosmos, na realidade do espaço, do tempo, experimentou a nossa realidade. Como nós dizemos em latim, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Ou como está lá no original em grego, kai hologos sarkis egenon, kai eskenosen en emin. Ou seja, ele se fez sarkis, ele se fez carne verdadeiramente. Para dizer, Deus agora, o Deus invisível, o Deus inacessível, o Deus que Moisés viu pelas costas, que os profetas tremiam de medo só em perceber a presença dele. Ele agora se fez carne, ou seja, ele se tornou verdadeiramente visível. Eu, com os meus olhos humanos, com os meus sentidos humanos, com o meu intelecto humano, eu posso ver o Filho de Deus, vê-lo e adorá-lo, né? Na sua divindade, na sua santíssima humanidade, adorá-lo em corpo, sangue, alma e divindade, como falamos em relação à Eucaristia, que é Jesus por completo também, né? Então ele se fez carne e eskenosin, ele, como que é a ideia da tenda, né? Você vai armar uma tenda, você tem que fincar no chão com força para que o vento não arranque. Ele fincou, ele estabeleceu a sua morada no meio de nós. E estabeleceu a sua morada no meio de nós por amor a nós. Por amor a nós. Essa é a maior beleza desse mistério, por amor a cada um de nós. Mesmo sabendo do nosso pecado, mesmo sabendo que seria recusado por muitos de nós, ele veio a si mesmo. Nós pedimos, o mundo, séculos e séculos clamaram, Maranatá, vem Senhor Jesus. E ele veio até nós. E a partir da encarnação de Cristo, não é mais possível para nós o ato da indiferença. Ninguém mais pode permanecer indiferente diante de Deus, diante de Cristo, e ficar impune dessa indiferença. Nós tomamos a consciência de que nós pertencemos a Deus e que nós devemos dar uma resposta a nosso Senhor Jesus Cristo. Uma resposta de aceitação da sua vontade, do seu mistério, da sua vinda, ou uma resposta de rejeição. Não há possibilidade de salvação se quisermos compactuar em acolher a Deus em parte e ao mesmo tempo amar aquilo que Deus abomina. Então Deus se veio no meio de nós. Veio pobre, servo e humilde, né? Há uma expressão muito bonita de Santo Afonso Maria de Ligório, né?
que ele diz assim, comentando também outros santos: nem todos os homens podem ser ricos, sábios e fortes. Por isso, Jesus, sendo rico, sábio e forte como Deus, ele veio, mesmo sendo rico, veio na pobreza, para que com a sua pobreza ele pudesse nos enriquecer espiritualmente. Nem todos podem ser sábios, porque o pecado, ele coloca uma escuridão na nossa mente. Então ele veio na sua sabedoria, ele veio na humildade, para poder iluminar a nossa ignorância e, falando a nós com palavras humanas, compreensíveis, iluminar a nossa ignorância e nos conduzir à sabedoria de Deus. A podermos agora, pela graça e pela iluminação da sua palavra, do seu evangelho, chegarmos a uma vida segundo a sabedoria de Deus e nos tornarmos sábios em Deus. Nem todos nós podemos ser fortes excessivamente. Por isso ele veio a nós uma primeira vez na fraqueza, na fragilidade humana, para poder nos enriquecer com a força da sua graça e do seu Espírito. Então essas são as belezas que nós celebramos no dia de hoje. Mas eu queria ainda partilhar uma coisa com vocês, coisas que normalmente eu nem partilho em homilias, mas que desde cedo me veio no coração que deveria partilhar um pouco, né? A oportunidade, né, de poder, nesse momento, partilhar com vocês. Há dias em que nós, digamos assim, normalmente nos acordamos, né? A gente se acorda, se levanta, faz as nossas coisas, mas existem aqueles dias especiais em que nós podemos dizer que somos acordados por Deus, né? Parece que Deus nos acorda, Deus nos faz acordar, né? E hoje, eu ia a princípio acordar mais tarde hoje, porque eu fui dormir muito tarde, mas 6 horas da manhã em ponto, eu disse assim, Deus me acordou, né? Umas vezes acontece. E já como que falando assim ao coração, eu ainda sentado na cama, antes mesmo de me levantar, Deus me fez, às vezes a nós padres, Deus concede isso, para que a gente possa rezar pelas pessoas, me fez como que, sentado ainda na cama, pudesse, como que num olhar assim, num lance de olhar, pensar em toda a realidade humana, sobretudo a realidade do sofrimento humano, e sobretudo a realidade da tristeza do homem, né? E Deus nos faz lembrar todas as pessoas, né? Eu tenho 11 anos de padre, todas as pessoas que em tantos lugares, aqui no Brasil, fora do Brasil, que a gente já acolheu, que a gente já escutou. Deus nos dá a graça da gente não se lembrar, a gente não fica se lembrando do que as pessoas confessaram, mas às vezes a gente lembra dos sofrimentos que as pessoas partilharam, né? E às vezes tantas situações de sofrimento, e na confissão, na direção espiritual, nós vemos como que por uma permissão de Deus, até que ponto pode chegar tanta maldade do homem, como também o sofrimento da vida das pessoas, né? E aquele olhar dos sofrimentos, sobretudo das tristezas, situações de vida, tantas pessoas partilhando as suas dores, né? Lembrando de mães que pedem pelos seus filhos que estão nas drogas, ou de um filho que foi assassinado cruelmente, né? Ou situações difíceis de conflitos familiares, ou situações de abusos, de tantas coisas que nós escutamos. Isso, e claro, também nós acabamos nos lembrando das nossas próprias tristezas, dos sofrimentos da nossa vida. Isso vem como que às vezes um peso que às vezes chega a doer nas costas, né? E Deus sempre me faz lembrar, quando isso acontece, de uma coisa que Santo Tomás de Aquino ensina, né? Sobre a conveniência da encarnação de Cristo, né? Santo Tomás de Aquino, muitos santos, desde Evagrio Ponte, os padres do deserto, eles falam muito dos pecados capitais, dos demônios que tentam os homens, mas existe um pecado capital, digamos assim, entre os 7 ou 8 pecados capitais, um que é o mais forte de todos, que é um pecado que às vezes a gente mal escuta esse nome,
que é o pecado da assídia, né? A assídia, a gente fala que é um demônio, mas é também uma tentação espiritual, que às vezes é tratada como uma espécie de tristeza, mas é também uma paralisia diante do bem, de fazer o bem. A gente traz isso para a vida sacerdotal, para a vida religiosa, mas isso entra também na vida matrimonial, em todas as pessoas, né? A assídia é como que uma tristeza diante do bem espiritual. É quando você começa a ser tentado pela sua fraqueza, ou mesmo pelo diabo, né, a pensar que Deus é uma coisa muito distante de nós, né? Podemos até gera às vezes em nós uma falsa humildade, né? De dizer assim, olha, eu sei que o que Deus pede na sua palavra, no seu evangelho, é algo muito grandioso, é muito belo, a gente nem se opõe a isso primeiramente. Mas vem aquela sensação de que é algo grande demais para mim. Vou dar um exemplo bem prático. Digamos que eu tivesse uma grande tentação de deixar o sacerdócio, e essa tentação viesse sob a forma de assídia, ela viria dessa maneira assim. Eu começaria a pensar, olha, eu vejo que o sacerdócio é um grande dom de Deus, é uma coisa maravilhosa, é um dom sagrado, é fazer as coisas do próprio Cristo, celebrar a Eucaristia, perdoar os pecados, é algo tão grandioso, mas ao mesmo tempo é algo que é muito acima das minhas forças humanas. Eu vejo que eu, Marcelo, não sou capaz de viver o sacerdócio como a igreja me pede. Então eu, humildemente, irei chegar para o meu bispo e irei pedir, olha, Dom Aurélio, eu não sou capaz de ser padre, eu não presto para ser padre, e eu na humildade diante de Deus. Aparentemente é um ato de humildade, mas a verdade é a maior tentação demoníaca, que é a tentação de desistir do bem espiritual, de parecer que Deus é algo longe demais para mim, que os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus, é algo muito distante para mim. Então eu sou tentado a uma certa tristeza diante do bem, aí desistindo, né? Então a assídia ela vai se tornando de uma tentação um pecado. Primeiro um pecado contra a fé, porque me faz perder aquela afeição para com Deus. Começa a me tornar uma pessoa fria diante de Deus, a achar que tudo tem que se resolver só pelo meu próprio pensamento. A mentalidade materialista, cientificista de hoje. Só é válido, só existe o que a ciência diz que existe e é real. Tudo fora da fé, a fé é uma coisa muito de gente sem inteligência, né? E eu vou esfriando o meu coração para Deus. Depois essa assídia vai se tornando um pecado contra a virtude da esperança. E nós estamos no jubileu da esperança, nas conclusões, e é um pecado porque vai gerando em mim a desesperação. E é um dos maiores objetivos dessa assídia, é a desesperação. Eu começo a achar que Deus é uma coisa longe demais de mim, vou perdendo a fé, acho que Deus mesmo não olha para mim, porque não é possível que aconteça tantas coisas e Deus não veja o que está acontecendo comigo. É isso mesmo, sou eu pelas minhas próprias forças, porque no final das contas, se eu não fizer, Deus não vai fazer nada mesmo. Então a fé que se vai perdendo, arrastando consigo a esperança, e a alma vai caindo na desesperação, o desespero, que pode levar a tantos males, até mesmo a atentar contra a própria vida, né? Vai levando à negligência na oração. Por que é que eu vou rezar, se Deus não vai mudar nada mesmo, né? Se Deus nem existe talvez, né? Mas sobretudo a assídia é um pecado, sobretudo, contra a caridade, contra o amor. Porque a caridade, o amor de Deus, nos faz viver uma coisa que é essencial da nossa vida. Eu já falei aqui em algumas homilias aquela frase de Santa Teresinha: aimer c'est tout donner et donner soi-même. Amar é tudo dar e dar-se a si mesmo. O amor verdadeiro, nós seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, o amor para nós é
a capacidade do dom de si mesmo, de eu me doar a mim mesmo para o outro e saber acolher o outro na caridade. A assídia se torna um pecado contra a caridade, porque nos leva ao fechamento em nós mesmos. Eu me fecho em si próprio. Eu sou incapaz de fazer o bem ao próximo, eu sou incapaz da caridade, eu fecho os olhos para tudo. Eu vivo somente para mim mesmo. E a gente vai se rebaixando, já que eu não tenho mais a Deus para buscar como objeto maior do meu amor. Então eu tenho que me lançar nas coisas materiais e passageiras. E aí o homem começa a buscar o seu fim último nas coisas materiais. Ou como vai dizer alguns santos, e Santo Tomás também irá dizer isso, nós vamos nos tornando um amor bestial. Vamos nos tornando como bestas, como feras, como animais rudes. Porque só nos resta a materialidade, o cosmos, o tempo e o espaço. Não há mais vida espiritual, não há mais Deus, não há mais fé, não há mais esperança e com isso logo se acabará também o amor. No meio de tudo isso, por que é que Santo Tomás diz que é conveniente a encarnação de Cristo? É interessante que Santo Tomás de Aquino vê a encarnação de Cristo, sobretudo, como a cura, o remédio e a salvação do homem contra a assídia. Contra o mal espiritual que gera em nós a tristeza e a paralisia de fazer o bem e a caridade. Então, meus irmãos, Jesus vem a nós, como diz Santo Tomás. Ele veio ao mundo porque se a assídia é eu ser tentado a pensar que Deus é algo muito distante de mim, agora Deus veio até mim, Deus veio a nós. Deus rompeu, Deus fez cair por terra a tentação da assídia. Não faz sentido dizer que Deus está distante de mim, se Ele veio a esse mundo, se Ele se encarnou. E mais ainda, Ele permanece conosco na Eucaristia, nos sacramentos, na igreja. Santo Antônio de Pádua irá ainda dizer que a Eucaristia existe porque Deus, quando veio ao mundo, nos amou de tal maneira e quis estar tão unido a nós, que ao ter que voltar para o céu, para junto do Pai, Ele criou a Eucaristia como uma maneira de permanecer no meio de nós, também plenamente, em corpo, sangue, alma e divindade. Com toda a sua divindade e toda a sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, Santo Tomás diz que Jesus, a encarnação de Cristo, é a cura da assídia, é a cura da tristeza humana. É a cura da paralisia para fazer o bem. Porque em Cristo agora eu posso renovar a esperança de que Deus não me abandonou. Sejam quais forem os sofrimentos que tenhamos nessa vida, sejam quais forem as tristezas que nós carregamos no nosso peito, no nosso coração. Ter essa certeza de que nenhuma tristeza é capaz de superar a alegria que Deus nos dá. Nenhuma tristeza é capaz de superar a alegria que Deus nos dá. Então nos alegremos hoje, né? Com aquela expressão também que a gente diz, e eu irei dizer no final da bênção de hoje, né? Quando o padre despede o povo dizendo que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. É interessante, né? Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Padre, mas e se eu não estiver alegre, né? Mas é a alegria do Senhor. Então, hoje nós podemos dizer, como que vivendo o acontecimento do Natal, a alegria do Senhor, hoje Deus está alegre. Deus em Jesus está alegre, porque uma das coisas também que diz que a assídia é o pecado contra a caridade, porque a caridade, ela é expressada, nós dizemos na teologia, por meio do gaudium, da alegria. A maior satisfação do amor é você estar unido à pessoa amada. O amor, ele leva a desejar estar unido à pessoa amada. E a assídia faz com que a gente perca o gosto, o prazer de estar ao lado da pessoa amada. É a assídia que destrói tantos relacionamentos, afeta os matrimônios, tantas situações. O amor vai se perdendo. Eu vou
deixando de me doar, eu vou me prendendo a mim mesmo. Mas o gáudium do amor, a alegria do amor, é estar unido à pessoa amada. Então hoje, com a encarnação, alegremos-nos, porque a alegria do Senhor será a nossa força, porque Deus está alegre. E Cristo, menino Jesus, está alegre, porque Ele veio até nós. Porque a alegria daquele que ama é estar perto da pessoa amada. E cada um de nós, eu e você, desde Adão até o último homem que vier a existir sobre essa terra, é essa pessoa amada a quem Jesus quer estar unido. Ele te ama, Ele me ama, Ele quer estar unido a mim. Mesmo com as minhas tristezas, com as minhas limitações, com os meus pecados, com os meus abatimentos, Jesus vem a nós hoje e diz: não tenhas medo, eu estou contigo. Eu estou aqui, calma, Padre Marcelo, né? Tudo vai ficar bem, né? Eu estou contigo para sempre, né? Ele é a nossa alegria, e a alegria dele será a nossa força, porque nós iremos reconhecer: Senhor, por mim mesmo a assídia me destruiria, eu já teria caído, morrido na tristeza e na paralisia diante da vida, mas a alegria do Senhor, porque o Senhor veio, o Senhor hoje me faz recordar que eu sou amado pelo Senhor, e isso seja para mim uma força espiritual, que a alegria do Senhor de vir a nós, de estar ao lado de nós, que Ele ama a cada um de nós, seja essa alegria que fortalece o nosso coração, renova a nossa esperança, alimenta a nossa fé. E assim renovemos a fé, a esperança, a caridade, o amor, e possamos ter muita gratidão nesse dia a nosso Senhor Jesus Cristo por tudo aquilo que Ele fez por nós. No final da missa, irei ficar aqui à frente para aqueles que desejarem fazer o gesto do beijo ao menino Jesus, de forma simples, um gesto tão simples, mas que nos faz recordar esse desejo, né, embora simbolicamente, mas espiritualmente Deus recebe esse beijo, né? Como quem diz: obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, porque mesmo quando não merecíamos, o Senhor veio até nós, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor, o vosso Natal é a nossa alegria e a nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.